Vamos lá, galerinha, mais uma aula de física. O tema de hoje, óptica geométrica. Antes de começar a falar sobre tudo aquilo que tem a ver com a óptica, vamos entender o que é refração da luz. Refração é quando a luz passa de um meio para outro, certo? Então ele vem com um ângulo de incidência e sai com um ângulo de reflexão, certo? Esse ângulo pode ser maior de incidência, o menor acaba sendo refração. O ângulo de incidência pode ser menor, então o ângulo de refração pode ser maior. Agora, se a velocidade de um for diferente da outra, eles baterem exatamente perpendicular na hora que atravessam um meio para outro, ele não tem desvio nenhum, ou seja, não tem ângulo, né? Já que ele está descendo 90 graus correto, porém existe refração, tá? Existe refração. Bom, o meio que eu me referia até agora, nada mais é do que um cálculo feito em relação à velocidade da luz em relação à velocidade dele, certo? Todos os objetos têm velocidade, principalmente o ar, tem sempre um índice de velocidade que passa por ele, resistência dele, certo? Aí nós temos a primeira lei de Snell, onde diz que, vamos lá, o quociente dos meios 1 e 2 é inversamente proporcional à velocidade dos meios. O que isso quer dizer? Que o meio 1 sobre o meio 2 é igual ao meio 2 sobre o meio 1 em relação à velocidade. Então vamos lá. O meio 1 sobre o meio 2, certo? É igual à velocidade do meio 2 pelo meio 1, inversamente proporcional. Bom, chegamos aqui a um conhecimentinho de leis de aplicação. Nessas leis de aplicação, nós temos o seguinte. Temos que o meio 1, onde está entrando, primeiro meio, vezes o seno de incidência do ângulo de entrada é igual ao meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Tá bom? Vamos lá. Reflexão total. Reflexão total é quando você consegue enxergar 100%, sem haver alterações na imagem. Então, para isso, o seno do ângulo de refração total é igual ao n do menor, meio menor, pelo meio maior. Certo? O seno vai ser o meio menor dividido pelo meio maior. Se os ângulos de incidência for menor que ou igual ao ângulo de refração, você tem uma refração, certo? Normal. Porém, se o ângulo de incidência for maior que o ângulo da reflexão total, você vai ter uma reflexão total, certo? Refração se for menor ou igual que o ângulo de incidência. Se for maior, reflexão total. Bom, se isso tudo ficou bem entendido, você tem agora dióptro plano. Dióptro plano é quando a luz passa por um meio e continua. Exemplo, o vidro. Você enxerga através de um vidro transparente. Vamos lá, partindo da ideia de que tudo que nós vamos falar aqui tem a ver com meios homogêneos e transparentes, tá bom? Os meios têm que ser homogêneo e transparente. Nessa lógica, a luz vai vir do ar, vai passar pelo vidro e vai continuar. O problema é que quando ela passa pelo vidro, ela sofre alteração no seu movimento. Ela não deixa de ficar em linha reta, ela não entorta. O raio de luz é contínuo, linha reta. Porém, quando ele passa de um meio para outro, ele sofre alterações angulares. Ou seja, ele pode ficar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Porém, não deixa de ser uma linha reta. Então vamos lá. O raio de luz, teoricamente, deveria ficar em linha reta, mas não fica. Por quê? Porque quando ele vem do ar e passa por outro meio, vamos colocar aqui o vidro, certo? Ele sofre alteração. Essa alteração gera um ângulo de incidência inicial e dois ângulos de incidência final, até ele sair. Quando ele sai, a diferença entre onde ele deveria sair para onde ele realmente sai, dá o chamado raio de emergente. O raio emergente é a diferença da onde ele deveria sair, da distância no ponto onde ele deveria sair para onde ele realmente saiu. Tá bom? Vamos lá. Lâminas de faces paralelas. Só um detalhezinho voltando a falar sobre dióptro, certo? Você tem aqui uma relaçãozinha para você calcular essas distâncias. Vamos lá. Distância, o que é esse pelinha? É a distância da imagem até a superfície. Distância da imagem até a superfície. E o P normal? Distância do objeto até a superfície. Certo? São distâncias. N de onde passa, N de onde provém.
Provém é da onde ele vem. Passa é por onde ele atravessa, certo? Da onde ele vem para onde ele atravessa. Passa, provém, tá bom? Inversamente proporcional. Sim, sofre isso. Por exemplo, se você está dentro de uma piscina com água, a pessoa está enxergando você de fora para dentro, você sabe que a pessoa às vezes dá a impressão que ela está menor ou maior. Depende de onde você está e do ângulo que você permite enxergar, certo? Por quê? Porque a luz está passando de um meio para outro. Dentro da água, a luz anda mais devagar, certo? Anda mais devagar. Então, dá a impressão de que ou a pessoa é mais baixa ou é mais alta. Depende do ângulo onde você está enxergando. A mesma coisa acontece se a pessoa está dentro da piscina e enxerga uma pessoa fora. Pode ser que a pessoa, dependendo das condições, ou ela fique menor ou maior, mas a posição sempre vai mudar, tá bom? Então, vamos lá. Lâminas de faces paralelas. Lâminas de faces paralelas são lâminas colocadas uma paralela à outra, certo? Só que o raio de luz vai passar por elas, certo? Vai sofrer alterações e vai continuar, tá bom? Já que, lembrando, nós só estamos trabalhando com meio homogêneo e transparente, então o raio de luz vai passar por elas. Se vai passar, ela vai sofrer um pequeno desvio lateral do raio luminoso, e vai sofrer um desvio padrão. Esse desvio padrão é calculado pelo produto da espessura da lâmina, pelo seno da diferença dos ângulos de incidência, né, inicial e final, dividido pelo cosseno do ângulo final, ângulo de incidência final, tá bom? Agora, se eu trabalhar com prisma, o que é um prisma, para começar? É um corpo sólido de vidro, às vezes, certo? Ou de algum material. Esse corpo sólido pode ser um triângulo, pode ser um prisma de base triangular, pode ser um corpo cilíndrico, pode ser uma caixa, que é um caso, um paralelepípedo, certo? Ou até mesmo um cubo, tá? Tudo isso são exemplos de prismas, tá bom? Esse prisma, o que nós estudamos no prisma? Os ângulos de refração dentro do prisma. Então, esse ângulo de refração é a soma dos ângulos de refração inicial e final. O ângulo de refração no prisma é a soma dos ângulos de refração. A soma deles, porque dentro de um prisma o raio contorna-se, é como se ele conseguisse voltar. A ideia de um periscópio, que você consegue enxergar fazendo voltas dentro de um periscópio, certo? Só que no caso aqui é um sólido de vidro, então você consegue ter essa relação de ângulos. A soma do ângulo de refração dos dois dá o ângulo de refração do prisma, tá bom? E esse desvio de refração angular? Tem sempre um desvio, uma variação, pode variar. Esse desvio angular é a soma dos ângulos de incidência inicial e final, descontando o ângulo de refração do prisma, tá? Descontando o ângulo de refração do prisma, beleza? Agora, para eu calcular desvio mínimo de um prisma, eu tenho que saber que o ângulo de incidência na superfície é igual ao ângulo final de incidência, que é igual à incidência dele. Assim como o ângulo de refração na superfície é igual ao ângulo de refração final, que é igual à refração dele. Então, isso aqui é o desvio mínimo, que se admite que há uma igualdade entre eles. Tá? O ângulo de incidência, né, na superfície é igual ao ângulo de incidência final, que vai ser considerado ângulo de incidência. Assim como o ângulo de refração na superfície é igual ao ângulo de refração final, que é igual à refração do prisma, beleza? Galera, esse foi mais um estudo de física. Até mais!